Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E hoje eu vou estar lendo aqui em Josué, no capítulo 1, que diz assim: A palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todos este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca a abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Essa palavra veio até Josué para que ele viesse conduzir o povo de Israel à terra prometida. Aqui nessa passagem nós lemos que Josué, ele ficou com medo, porque não tinha mais Moisés ali para estar te auxiliando ele para chegar à terra prometida. Só que Deus colocou sobre a vida de Josué esse legado para ele continuar com a promessa que estava nas mãos de Moisés e passou para ele. Ele foi o seu sucessor depois que Moisés morreu. Quando Josué ouve da parte de Deus que Moisés tinha morrido, ele simplesmente se apavorou. Como que ele ia conduzir aquele povo? Porque antes mesmo de tudo isso acontecer, ele vivenciou o povo sendo rebelde com Moisés, desobediente à voz de Deus. Tanto que o povo de Deus pereceu 40 anos no deserto por conta da sua desobediência à palavra do Senhor. Então, quando Josué aqui se viu não mais com alguém para auxiliar na sua caminhada até a terra prometida, aquele que foi eleito para chegar até a terra prometida e não estava mais lá, e esse legado foi passado para frente, e esse legado quem pegou foi ele se apavorou. Mas essa palavra, ela nos traz hoje uma reflexão para nossas vidas. Porque muitas das vezes nós se deparamos com situações que nos apavora, que nos faz estremecer ao ponto de achar que não tem jeito, que não vai dar para continuar, porque nós achamos que nós não somos capazes. Não somos capazes de tomar essa posição que muitas das vezes o Senhor já nos colocou. Só que nós temos medo de avançar. E Josué não foi diferente. Ele teve diversas experiências com o Senhor no deserto, mas ainda assim ele ficou com medo. E aqui diz no verso 5: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Mesmo ele ouvindo isso, ficou com medo. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. E ele diz para Josué: Seja forte e corajoso. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: seja forte e corajoso e corajosa. Não se atemorize diante da dificuldade que você estiver passando hoje. Não se apavore, porque o Senhor é contigo, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida. Para você
viver o melhor de Deus, é necessário você se avançar na sua caminhada com o Senhor. É necessário você tomar posse da herança das promessas que o Senhor um dia lhe prometeu. Às vezes você está se perguntando para Deus hoje, mas Senhor, será que eu sou merecedora daquilo que o Senhor me prometeu? Será que eu sou capaz de herdar aquilo que o Senhor me prometeu, me confiou? E às vezes por conta do medo, por conta da falta de coragem, a gente não consegue avançar. A gente colocamos limitações em nós mesmos. E a palavra do Senhor está nos dizendo que nós precisamos ser corajosas, corajosos diante das situações que nós estamos vivenciando. Às vezes nós achamos que não vai conseguir, mas às vezes é uma atitude minha e sua que nós precisamos tomar para que nós venhamos tomar posse daquilo que já está nas nossas mãos. Muitas vezes nós se deparamos com situações que a gente acha que é o fim. Seja ela na vida financeira, na sua saúde, na emocional, na sentimental. Eu não sei o que você tem passado aí na sua casa, não sei qual é o desafio que você precisa avançar, qual é as barreiras que você precisa derrubar para você alcançar a terra prometida. Porque Josué ele sabia que viria dificuldades no meio do caminho para fazer ele parar. Porque tinha os inimigos do Senhor ali, o inimigo do povo de Deus, para poder barrar a promessa. Mas com a ajuda do Senhor, Josué ele prosseguiu em frente. E a palavra de Deus diz que seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Isso é que nós precisamos ter. Coragem, confiar no Senhor e permanecer firme na sua palavra. Quando Jesus ele enfrentou o inimigo no deserto, ele venceu o inimigo através da sua palavra. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando vem as lutas, dificuldades, nós venceremos as nossas dificuldades com a palavra, porque a palavra do Senhor é o manual do crente, é o manual para aquele que precisa e necessita estar firme na presença do Senhor. Para alguma situação de doença, aqui tem a cura. Para as portas fechadas, aqui tem a porta, tem a chave para abrir essa porta. Para qualquer tipo de situação que você está vivenciando hoje, aqui tem a resposta para tudo. Então, muitas das vezes, nós não alcançamos a bênção porque nós não meditamos na sua palavra, na palavra do Senhor. Nós não colocamos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, às vezes, nós estamos vivendo um momento de dificuldade porque nós não aprendemos a crer nem a confiar fielmente naquilo que o Senhor nos prometeu. Porque a promessa está aqui. O manual está nas nossas mãos. Só que muitas das vezes nós abrimos lá no Salmo 91, deixamos lá aberto, chega a tacar a página amarela, mas nós não meditamos, não tomamos posse daquilo que está escrito. Então o inimigo ele vem com medo, aflição, angústia e nós tomamos posse mais da aflição, mais da angústia do que aquilo que o Senhor nos prometeu. Que Ele é o nosso alívio. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É isso que nós precisamos declarar nas nossas vidas. E aqui o Senhor falou, seja muito forte e corajoso. Nós precisamos enfrentar o inimigo nas nossas almas com força, com coragem. Nós precisamos se levantar diante do nosso inimigo com força e com coragem. E não é o inimigo carnal, mas é o nosso inimigo espiritual. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Como que nós resistimos ao inimigo? Quando o inimigo vem colocar situações na nossa vida que nós precisamos dominar o desejo da nossa carne. Nós venceremos o inimigo quando nós não fazemos o desejo da nossa carne, que muitas vezes grita que a gente venha deixar ser dominado por ela. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus nos acorda de madrugada para que viemos buscar e nós não entendemos, achando que é só para ir ao banheiro e voltar a dormir. Não, vai orar, vai buscar a face do Senhor. Não há mais tempo, queridos, da gente ficar disperso
porque o tempo está findando, Jesus está voltando. A palavra de Deus já está aí se cumprindo, rumores de guerra já estão acontecendo, fome, peste já está acontecendo, perseguições contra cristãos, contra pessoas já está acontecendo. A verdade já está querendo ser vista como algo errado. Então nós precisamos se despertar, nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que o inimigo não venha atrás, tentar impedir que o Senhor venha fazer a obra dele nas nossas vidas. Aleluia. E aqui, no verso 8 diz assim: não deixe de falar a palavra deste livro. Medite nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperará. Talvez você não esteja prosperando, talvez as portas não estejam se abrindo porque você não tem meditado. Não tem usado o manual da palavra do Senhor para prosseguir na sua vida. Então, como é que você vai ser bem-sucedida, bem-sucedido, se você tem colocado as suas mãos aonde o Senhor deveria estar com as mãos postas na sua vida para conduzir da melhor forma? Porque nós queremos ter o controle de tudo. Mas o controle da nossa vida não está em nós, está em Deus. Quando nós tiramos as mãos nossas e colocamos a mão do Senhor para conduzir nas nossas vidas, aí sim a nossa vida vai prosperar. Aí sim a nossa vida vai deslanchar de tal forma que a gente não vai entender como isso aconteceu. Aí nós iremos saber que aí foi a mão de Deus na nossa vida. Amém? E o Senhor nos diz também, lá em 2 Timóteo, vamos ler, lá em 2 Timóteo, aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, no verso 7 diz, no 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos que ter um espírito ousado na presença do Senhor. Para de ser covarde diante da presença do Senhor. Nós precisamos se levantar com coragem. Mais uma vez a palavra do Senhor nos diz, tenha coragem, tenha ousadia diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não tenha medo. Aquilo que o Senhor lhe confiou, faça, porque o Senhor vai ser contigo, o Senhor é com você. Não importa que se as pessoas vão rir, se as pessoas vão falar mal, se as pessoas vão fazer cara feia, não importa, mas que quem te levantou para fazer aquilo que você deve fazer foi o Senhor. Ele se responsabiliza quando ele realmente chamou aquele que deveria fazer algo para ele. E você muitas vezes não faz com medo das opiniões dos outros. A opinião dos outros não importa. Se o Senhor te levantou para uma boa obra, seja você a quem o Senhor deseja usar nessa terra para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Hoje nós temos o livre acesso diante da presença do Senhor. Nós não precisamos de mediadores para chegar na presença de Deus, quando era naquele tempo que precisava de sacerdote para entrar na presença do santuário. Hoje o véu já foi rasgado, o Senhor nos garante acesso livre ao Senhor. Para isso nós precisamos se colocar diante dele, com o nosso coração quebrantado, com a nossa alma quebrantada diante do Senhor. Para isso nós temos esse livre acesso. Nós não precisamos que ninguém ore por nós, nós precisamos é que nós venhamos se colocar em disposição para orar, para clamar a ele, sem a necessidade de que alguém faça isso por você. Então nós precisamos disso, porque a palavra de Deus nos diz que lá em Mateus 27, no capítulo 51, diz, naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Então hoje nós temos o livre acesso de chegar até a Deus. Basta a gente se colocar à disposição em buscar a face dele. Porque o Senhor Jesus já está às portas e nós precisamos buscar da presença do Senhor. Precisamos limpar as nossas vestes, precisamos ter uma vida de renúncia, renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Precisamos se colocar diante dele com o coração aquebrantado, contrito diante do Senhor. Nós precisamos fazer isso, querido. Não há mais tempo de a gente costear dois pensamentos. Ou você serve ao Senhor ou você não serve.
Ou você se coloca à disposição dele ou você não está com ele. Então é necessário que eu e você, hoje, em nome de Jesus, se levante com coragem e ousadia na presença do Senhor. Deixe o medo, deixe a preguiça de lado e comece a fazer algo diferente a partir de hoje. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra, que se assim o Senhor Jesus falou com você, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!